Fala meus amigos e minhas amigas, eu sou o Lucas Magno e esse é o canal Filme Seriando. Sejam muito bem-vindos, beleza? Lá vamos nós. A primeira parte da quarta temporada de You está chegando. E para pegar carona, eu vou trazer aqui a primeira temporada, uma série que dividiu opiniões, muita gente não gosta, muita gente gosta, se apaixonou pelo Joe. E claro, foi uma série longa, porque muita gente gostou e fez muita polêmica. Mas e aí? Será que é verdade mesmo? Será que a série glamoriza o stalker, o perseguidor, o sociopata? Após a vinheta eu conto. Não sai daí. You, lançada em 2018 pela Netflix. A série foi criada por Greg Berlanti e Sarah Gamble. Ela é inspirada no livro de uma escritora americana chamada Caroline Kepnes. A primeira temporada é inspirada no livro mesmo, e a segunda e a terceira em Hiding Bodies. Há ainda um terceiro livro chamado You Love Me, que continua a história do Joey Goldberg. O Stephen King é um grande elogiador do romance. Ele diz que é totalmente original e nunca leu nada parecido, olha só. Os criadores da série apresentaram o projeto ainda em 2015. A princípio seria para o canal Showtime, o mesmo de Dexter, essas séries que a gente já conhece. Porém, a série foi lançada em 2018 nos Estados Unidos, e pelo canal Lifetime, e aí sim a Netflix também teve direito de exibição. A série é tão polêmica quanto 30 Reasons Why, na opinião dos críticos. Romantiza uma pessoa que é obcecada pela outra. O Joe é um assassino. Porém, o roteiro, a história, acaba fazendo com que a gente goste dele. As filmagens da primeira temporada ocorreram em Nova York e terminaram em 19 de dezembro de 2017. O Berlanti e a Gamble, os criadores, tentaram vender os direitos para a Netflix, só que a empresa não via futuro para a série, e no primeiro momento ela já recusou transmitir a série. E na época, as gravações foram no momento em que surgiu o movimento Me Too. Então, os criadores, os responsáveis, estavam cientes de que haveriam comparações, principalmente nesse romance entre a Beck e o Joe. Por isso que a série é bem controversa. Esse termo stalker passou a ganhar força também nessa época. E a série também alerta para a exposição nas redes sociais. É bom a gente tirar foto com a família, com amigos, porque é tentador você vigiar o perfil do outro. Na trama, um gerente de livraria se apaixona perdidamente por uma cliente chamada Beck. Com forma de se aproximar, ele passa a investigar as redes sociais dela. O gerente vai ficando cada vez mais obcecado pela vida da moça e afastar quem pode atrapalhar seus planos. Antes de começar a falar da série, dos bastidores, melhores momentos, vou pedir para você se inscrever no canal. Ativa o sininho para você não perder nada. Comenta aí se você gosta de You, você está ansioso para a nova temporada. Qual a sua opinião a respeito do Joe? Me dê dicas de outros filmes e séries para trazer para o canal. Vamos falar da série. Conhecemos o Joe Goldberg, interpretado pelo Penn Badgley. Ele tinha feito muito sucesso na série Gossip Girl, e muita gente, eu não assisti, mas comparavam que era a mesma pessoa, ele fazia o mesmo personagem. Porém, o próprio ator em entrevista diz que o Joe tem um grau muito mais perigoso do que o que ele fazia. Ele já estaria observando a Beck, interpretada pela Elizabeth Lyle. O Joe já deixa bem claro, Beck é você. Penn Badgley, no início, não tinha redes sociais, ele não conhecia, e ele confessou em entrevistas que ficou muito assustado com o poder que elas têm e como que as pessoas ficam dependentes dela. Muitas relações são construídas a partir delas. De início, ele recusou o papel do Joe. Ele temia que o programa romantizasse o comportamento dele. Essa coisa tóxica, perseguição, não deixar ninguém se aproximar da pessoa que ele ama. Ele foi convencido quando os produtores explicaram a exata razão do personagem. Ele iria desenvolver o personagem, mas que não seria o mocinho. Claramente seria revelado que ele era o vilão. Além da autora, muitas mulheres, inclusive trans, tiveram participação na série. Na primeira temporada, metade dos 10 episódios foram dirigidos por mulheres. E a Baital, a amiga da Beck, interpretada pela Hari Nef, ela é uma mulher transexual. Essas mulheres foram muito importantes na construção da personagem da Beck, porque a atriz não queria que ela fosse só a garota do Joe, que ela tivesse uma personalidade estabelecida, seus desejos, vontades, e ela recebeu o apoio de produtoras e das autoras para poder melhorar sua personagem. Eu gosto desses diálogos com muita referência a livros, autores, momentos
até picantes que rolam ali na livraria. O Joe é o dono da livraria e a Beck é uma aspirante a escritora. E essa livraria existe na vida real. A Long Book Story é localizada em Nova York. E os entornos dela foram usados como cenários para as gravações. Então, tudo que você está vendo em cena não foi montado, é real. E a narração do protagonista, que é uma marca dessa série, ela é ácida, debochada, às vezes engraçada. E aí, apenas quando ela diz o nome Beck para ele, ele passa a ir para as redes sociais, ficar na outra calçada, do outro lado da casa dela, observando tudo que ela faz, quem são os amigos, quem entra, quem sai, ela tem momentos quentes ali também. O Benjamin, que é um relacionamento tóxico, pelo jeito, o cara não vale nada. Ele consegue entrar na casa dela e saber ainda mais. E a edição brinca com as cartelas de conversas, o uso das redes sociais, quando a pessoa posta uma foto, quando a pessoa faz isso, faz aquilo. Tem também essa pegada erótica junto com o suspense, um pouco o uso de luz nos cenários e também o esconderijo do Joe, um subsolo, um porão e tem lá a jaula. Outro elemento muito importante aqui para o protagonista é o personagem Paco, que é o vizinho dele de porta, que sofre abuso por parte do padrasto, bate na mãe, e isso ajuda a tornar o personagem mais humano. Então muita gente acaba gostando. Ele é sensível, empático, quase um irmão mais velho. Tanto que lá perto do final ele mata o padrasto do Paco. O Paco não existe nos livros, foi criado justamente com esse propósito que eu falei. O Joe acaba se identificando com ele porque tem um flashback, a gente não sabe quem é esse homem misterioso, que fica falando sobre livros, sobre a vida com o Joe na adolescência ainda. Será que isso é algum trauma que ajudou a trabalhar essa persona do protagonista? / antagonista. Esse arco do menino é legal porque também tem a mãe que é viciada, ela acaba perdoando o padrasto toda vez e é bem irritante isso. O Joe faz de tudo para proteger esse menino. E aí, acidentalmente, ele encontra com a Beck no metrô, ela cai nos trilhos e ele a salva. Essa cena foi, de fato, gravada no metrô de Nova York, sendo que o Penn e a Elizabeth precisaram passar por um curso de segurança de 8 horas, antes de obter permissão para gravarem nos trilhos. E durante as gravações, o Penn sempre refletia sobre o seu personagem, como que ele seria visto pelos telespectadores. Tanto que os criadores demonstraram uma preocupação com esse relacionamento da Beck e do Joe. E de fato, houve um cuidado para não deixar ele muito bonzinho. E o Bagley sempre se confrontava se realmente ele não estava transformando o personagem num protagonista, num herói. E aí o Joe atrai o Benjamin e dá uma martelada nele e o prende lá na jaula. Todas as pessoas tóxicas para Beck ele afasta. Ainda tem o orientador que a assedia em troca de indicá-la para questões de literatura, de ser uma escritora, levá-la a pessoas que possam ajudá-la mesmo. Inclusive, o Joe, mais pra frente, ajuda a moça a se libertar desse cara. Então, os segredos dos personagens vão sendo explorados através da tecnologia. Ou o Joe tá pesquisando sobre a Beck, sobre a amiga, sobre esse Benjamin. Como a maioria das falas do Joe são uma narração, o Penn Badgley não precisou decorar quase nenhuma fala. O ator também assistiu alguns episódios, só para ter noção de como estava o seu personagem em cena. Então aqui a amizade do Joe e da Beck vai sendo construída aos poucos, até que depois rola um beijo. Outra personagem extremamente importante é a Peach, melhor amiga da Beck, interpretada pela Shay Mitchell. Ela passa a perseguir o Joe, tem uma implicância, e aí vira aquele jogo de gato e rato entre os dois. Ela é fútil, ela nutre uma paixão pela Beck. E aí o Joe mata o Benjamin, porque ele tinha alergia a algumas coisas e aí ele morre. Depois tem dificuldade para se livrar do presunto e esconde o celular do cara no forro do banheiro onde ele mora. A química entre o casal é boa. Mesmo a gente sabendo que o Joe faz tudo isso para proteger a amada, a gente acaba torcendo. Esse era o medo dos criadores. E eles também acreditam que o público gosta de uma história de amor, por isso que estavam torcendo. Também tem um episódio que é muito legal porque é narrado pela própria Beck, é o ponto de vista dela de alguma situação, principalmente envolvendo o pai. Acho interessante essa compulsão do Joe por ela. Isso vai crescendo a cada episódio. Cada pessoa desconhecida que entra na vida dela, ele fica desestabilizado e logo quer saber quem é. A hostilidade entre o Joe e a Peach vai crescendo e passa a stalkeá-la também. E a Peach não fica por baixo não, ela começa a provocar também. Os dois sempre trocando olhares de ameaça, tudo por causa de um livro que ela acha que ele roubou
ou dela. Vamos combinar, né? Essas amigas da Beck são insuportáveis. Então a Beck briga com a Peach, acusando-a de sabotá-la, e o Joe depois a acerta com uma pedra enquanto ela caminhava. E rola uma tensão aí porque a gente pensa que ela sabe que foi ele. Uma das cenas que assusta a atriz Sherry Mitchell é quando a Peach observa a Beck na banheira. Ela diz que toda vez que assiste essa cena sente um calafrio. É uma das coisas mais assustadoras que ela já fez na vida. E a Peach fica provocando o Joe, quase rola ali um trisal com a Beck e um amigo. E também ela quer levar a Beck para morar em Paris. Até que finalmente eles se confrontam, ela atira nele e depois a gente ouve um tiro e descobre que a Peach morreu. Fica um pouco difícil também engolir que a Beck não perceba que tem alguma coisa errada. As pessoas ao redor dela desaparecem. E ela não desconfia do Joe em nenhum momento. Só faz uma pergunta: eu não conheço seus amigos, não conheço onde você mora, quem é você? E depois ela acaba levando de boa. Tem o terapeuta, o Dr. Nick, interpretado pelo John Stamos, que é lá daquela série 3 é Demais. Ele só fazia comédia. O próprio ator tinha receio de parecer engraçado em cena. Se bem que ele queria também botar mais humor nos diálogos do personagem. O Dr. Nick ele é o terapeuta da Beck e do Joe. O Joe finge que tá falando de outra situação pro doutor, mas é a mesma coisa quando a Beck também fala dele. E o Joe acha que os dois têm um caso, que de fato depois se concretiza. A Beck estava pegando o terapeuta dela, traindo o Joe. E ele quase enfia uma bala na cabeça do cara. Essa técnica de escrever cartões do Dr. Nick foi o próprio ator John Stamos que deu a ideia, porque o terapeuta dele fazia muito isso. Então o Joe e a Beck aparentemente vivem o melhor momento de suas vidas no relacionamento. Ela passa até a trabalhar na livraria, porque não está tendo ideia nenhuma para escrever. Que não parece ser uma boa ideia. A moça tem dificuldades com horário. E aí eles se desentendem por conta de uma festa surpresa. Tem um pouco de alívio cômico também. Isso vai pro personagem do Zack Sherry, que é amigo do Joe ali da livraria. Por conta de ciúmes, eles terminam. E aí ele começa um romance com a Karen, irmã da sua vizinha lá, que tem um relacionamento abusivo, interpretada pela Natalie Paul. A vida da Beck também engrenou e é engraçado que ela também passa a fuxicar as redes sociais do Joe. O Joe, incomodado também, porque não a encontra nas redes sociais, em determinado momento ele se esbarra com a Beck, acompanhado da Karen. E aí eles voltam a trocar mensagens, ambos ficam falando com o Dr. Nick de suas situações. E aí, claro, não demora para se pegarem novamente, então o Joe passa a trair a Karen. E aí a moça, num diálogo, já admite não conseguir viver sem ele. Por conta disso, ele termina com a Karen procura a Beck e avisa que o Joe é uma pessoa perigosa, que quem se livrou foi ela. E até rola uma ceninha ali, parece aqueles filmes românticos dos anos 90, que o cara aparece na porta da casa da namorada, da amada. Acho meio tosco isso aí. E aí se reconciliam. Outra personagem importante é a Candace, a ex do Joe, que ele parece que nunca esqueceu. Ela o traiu, ela era uma musicista. Fica uma dúvida aqui se ela está viva ou morta. Um flashback que mostra quando eles se conheceram, momentos felizes. Quem interpreta é a Amber Childers. O amante dela, o Joe acaba matando. E aí a Beck começa a desconfiar, finalmente, do namorado. Os dois até discutem se a Candace está viva ou não. Outra figura muito importante do passado do Joe é o Sr. Money. Quem interpreta é o Mark Bloom. Ele trancava o Joe na jaula. É uma espécie tipo do Dexter com o pai, que dava conselhos. E aí a Beck finalmente descobre toda a verdade sobre o Joe. O Paco vai devolver um livro e fala que escondia no forro do banheiro para o padrasto não descobrir. E que o Joe que deu essa dica. Aí ela vai ao banheiro e encontra uma caixa com dentes, a calcinha dela, o celular do Benjamin, o celular da Peach, o celular dela que caiu no metrô e ele pegou. O Joe descobre que ela descobriu tudo e, coitada, ela fica presa lá na jaula. Olha a ironia, ela ficou tanto tempo em liberdade e não tinha criatividade para escrever um livro. Ali na jaula, presa, ela consegue. E ela tenta argumentar com ele, foge. O Paco não a ajuda, abrindo a porta, e ela é pega pelo Joe e morta. E o seu livro é lançado. Aí o Joe joga a culpa no Dr. Nick, que ele a matou. E a série termina com a Candace aparecendo diante do protagonista. Ela está viva. E nos faz pensar o quanto um relacionamento pode ser perigoso. Nossas próprias paixões? Será que somos controlados por pessoas próximas? Será que isso já não aconteceu conosco?
nós também fomos um pouco tóxicos em relacionamentos? Não estou falando só de amorosos. Como podemos nos desapegar a esse tipo de situação? Reavaliarmos nosso comportamento? Porque sem ajuda fica difícil compreendermos esses comportamentos extremos. Mesmos questionamentos valem para as redes sociais. Será que nos expomos demais? Temos uma conduta saudável no que diz respeito à nossa exposição para os outros? Ao fim da temporada é impossível não refletir e indagar sobre o conteúdo da série, que nos leva a pensar isso. E essa paixão avassaladora do Joe pela Beck? Ele é perigoso? Se deixou levar pela beleza, pelo sorriso? Há comparações entre ela e a Candace, necessidade de protegê-la de todo o mal que ele acha que é mal. É uma série que sem dúvida levanta discussões. Eu acho competente a forma que os personagens são apresentados, o desenvolvimento te prende de fato diante da tela, combinado com a fotografia, algumas surpresas que temos, a construção de suspense, nos leva a refletir muito mais sobre nós mesmos, como nós nos relacionamos, seja na rede social, seja em relações interpessoais. Nesta semana estreia a 4ª temporada. Após a morte de Love, Joe vai para a Europa e passa a ser perseguido por um assassino. Será que promete a série? E é isso, pessoal. Isso que foi You, a 1ª temporada. Uma série que é polêmica e eu quero ouvir muito a sua opinião a respeito. Se eu esqueci alguma coisa de curiosidade, comenta aí embaixo. Mais uma vez, se inscreva no canal, ativa o sininho para você não perder nada, tá bom? Vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo. Críticas, sugestões, feedbacks, elogios, deixa tudo aí que eu vou ler e vou responder. Vou deixar mais 2 vídeos aqui do lado e é isso, a gente se stalkeia num próximo vídeo. Um abraço, fui, tchau, tchau.